Conheça o Osório, o tanque de batalha que colocou o Brasil no mapa militar. Desde tanques lendários até projetos esquecidos, embarque comigo nessa jornada pelo passado cheia de surpresas e reviravoltas. Na década de 80, o Brasil era o quinto maior exportador militar do mundo, depois dos Estados Unidos, União Soviética, França e Grã-Bretanha. Ao contrário dos outros grandes exportadores, porém, o Brasil não começou com um exército doméstico massivo ou tentou usar as exportações para ganhos políticos. Era puramente negócios e se deve principalmente a fabricantes privados. Um desses negócios privados era a Engesa, fundada em 1958 por um grupo de engenheiros, que originalmente produzia equipamentos para a indústria de petróleo, mas ajudaram a elevar o Brasil ao reconhecimento mundial um pouco mais de 2 décadas depois com seus veículos militares sobre rodas. Insatisfeitos com isso, eles miraram em projetar um tanque de batalha principal. Diferentemente de outros designs, a motivação principal para isso não era equipar o exército brasileiro, mas exportar o tanque. Isso resultou em 2 projetos separados, um para o mercado doméstico e outro para o exterior. Tendo pouca experiência com esse tipo de veículo, a Engesa começou tentando fazer parceria com designers de tanques alemães como Porsche e Thyssen-Henschel. Como a maioria das tentativas de programas conjuntos, isso se mostrou um beco sem saída, e eles acabaram construindo o veículo do zero. Isso não quer dizer que eles só usariam peças produzidas domesticamente, no entanto. Desde o início, ficou claro que depender da indústria tecnológica nacional não seria suficiente para produzir um MBT capaz de competir no cenário mundial. Isso resultou na empresa produzindo seus próprios cascos blindados, nos quais integrariam componentes importados. Para movimentar o tanque, foi equipado com um motor a diesel V12 da MBWM International, que produzia 1.014 cavalos de potência. Esse poder era manuseado por uma transmissão alemã de 6 marchas da ZF Friedrichshafen AG, que lhe dava 4 marchas à frente e 2 marchas à ré. Para a suspensão, o tanque foi equipado com o sistema hidropneumático da Dunlop, a mesma empresa por trás da suspensão do Challenger. Isso acionaria a esteira fornecida pela Diehl, da Alemanha. O veículo também fez uso do sistema de controle de fogo Marconi Centaur, da Grã-Bretanha. O primeiro protótipo foi concluído em 1984 e foi equipado com um canhão L7 de 105 mm, planejado como um tanque de exportação, e com a torre capaz de aceitar múltiplos tamanhos de armamento. 2 opções foram planejadas. A primeira opção, com o canhão de 105, continha ótica belga, com o comandante tendo acesso à visão noturna. O artilheiro também teria visão noturna, mas com a adição de um telêmetro a laser, além de um computador balístico. Isso permitia que o tanque atingisse com precisão alvos em movimento. No entanto, devido estarem mecanicamente conectados ao canhão, a precisão enquanto o tanque estava em movimento sofria. Este primeiro protótipo acabaria sendo enviado para a Arábia Saudita em 1985 para um processo de pré-seleção na tentativa de ganhar um contrato para fornecer os Osórios. O amontoado de tecnologia teve sucesso neste processo, colocando-o ao lado do francês AMX-40, do britânico Challenger 1 e, é claro, do M1 Abrams para a seleção final. Os únicos problemas observados foram o armamento, que era apenas um espaço reservado, e alguns problemas menores com a transmissão. De volta ao solo brasileiro, ele seria submetido a outra rodada de testes, que aprimoraria ainda mais o design final. Todas as melhorias seriam incorporadas ao segundo protótipo, que também seria equipado com a segunda opção de armamento. Esta nova versão consistiria no canhão Giet de 120 mm, o mesmo que o do francês AMX-40. Concluído em 1986, esta versão de maior calibre do Osório também recebeu óticas melhoradas. O comandante e o artilheiro foram fornecidos com os periscópios SFIM VSS 500 e 80 Vicas da França, com o artilheiro também recebendo um telêmetro a laser e imagem térmica. O comandante também receberia um telêmetro a laser e um computador balístico digital. Por fim, o tanque recebeu um sistema de visão noturna Philips dos Países Baixos. Ao contrário da versão anterior, a capacidade de disparar em movimento foi muito aprimorada com as novas óticas, eliminando os problemas do modelo anterior.
Esta configuração seria extremamente semelhante ao que eventualmente foi instalado no Challenger 2. Em 1987, esta versão definitiva do Osório foi enviada ao Oriente Médio para o processo de seleção, renomeada para Al-Fahd, em homenagem ao monarca saudita. Chegou para os testes realizados no Rub al-Khali, também conhecido como o Quarto Vazio. Esses testes foram realizados ao longo de 2 meses por tripulações sauditas e consistiram em testes de mobilidade em longa distância, off-road e on-road, consumo de combustível, condução do tanque em marcha a ré por 6 km, estacionamento do tanque por 6 horas com o motor ligado, reboque de um tanque de 35 toneladas por 10 km, remoção e instalação das esteiras, testes de travessia de trincheira, desempenho em encostas e, finalmente, testes de disparo. Comentando sobre os resultados dos testes em uma entrevista anos depois, o então diretor técnico da Ingesa explicou que nos testes de disparo e autonomia, o Osório superou em muito o rival norte-americano. No teste de tiro realizado, o Osório foi o único a atingir um alvo estacionado a 4.000 metros. Um teste também foi realizado com um alvo móvel a distâncias de 1.500 e 2.500 metros, com um total de 12 tiros, 6 dos quais realizados pela tripulação do país de origem e 6 pela tripulação do exército saudita. Dos 12 alvos propostos, o Osório atingiu 8, o Abrams atingiu 5 e o AMX-40-0 e o Challenger venceram apenas nos testes de autonomia. O Osório percorreu uma linha reta de 400 quilômetros, deixando seus concorrentes para trás. Esse resultado ficou claro quando o anúncio veio em fevereiro de 1988, quando os sauditas colocaram o Abrams e o Osório em sua lista, eliminando o AMX e o Challenger. Não só a Ingesa provou que seu projeto era sólido, mesmo que nenhum vencedor oficial tenha sido coroado, seu tanque provou ser capaz de superar todos os veículos testados contra ele. Após os testes bem-sucedidos, os Emirados Árabes Unidos convidaram a Ingesa para mostrar sua máquina em Abu Dhabi contra o italiano Ariete e o AMX-40. Relata-se que o Osório mais uma vez se saiu bem, rebocando o Ariete até a linha de chegada depois que ele ficou desativado devido a um incêndio no motor. Agora você deve estar se perguntando por que estou falando sobre este tanque. Ele se saiu bem e claramente era uma boa máquina. Infelizmente, parece que o sucesso do Osório estava destinado a um rápido declínio. Após os excelentes resultados das competições, a Ingesa tinha grandes esperanças para futuros contratos. De fato, esperava-se que um contrato de $1 bilhão dos sauditas para cerca de 315 tanques fosse altamente provável. Infelizmente, apesar dos melhores esforços dos oficiais brasileiros para convencê-los a encomendar o Osório, o anúncio em 1990 foi a favor do Abrams. Isso, somado ao desinteresse de seu próprio exército, fez com que a atenção internacional se afastasse do design. No final, apenas 5 protótipos foram concluídos, com um deles nem mesmo sendo finalizado. A Ingesa apostou tudo no Osório, e isso se mostrou seu maior erro. Com dívidas se acumulando, a empresa foi forçada a pedir falência, o que foi feito eventualmente em 1993. Questões políticas também podem ter influenciado o desfecho do acordo, com indícios de que os testes foram manipulados para reduzir o preço dos tanques americanos. No entanto, independentemente dessas circunstâncias, o Osório destacou que a engenhosidade pode superar até mesmo as máquinas militares mais avançadas. O vídeo fica por aqui. Agradeço por sua companhia até o final.